Você sabe as diferenças entre renda ativa e renda passiva? Vem comigo que eu vou te explicar isso tudo no detalhe e vou te mostrar como ter apenas um tipo de renda pode ser tão perigoso. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marlon Aviz e é um privilégio ter você por aqui. Espero que esse conteúdo seja de grande relevância para você. Olha só, se você não é inscrito aqui no canal, aproveita agora, clica aqui embaixo no botão inscrever-se, ative as notificações para você ficar por dentro de conteúdos como esse aqui no canal. Entender as diferenças entre renda ativa e renda passiva é fundamental dentro da educação financeira e dentro de finanças pessoais. E eu vejo bastante gente comparando isso de forma equivocada e acaba gerando uma certa confusão. Então, vamos entender quais as características desses dois formatos de renda e quais suas implicações dentro do seu orçamento? A renda ativa é a renda gerada a partir do trabalho. A gente pode caracterizar ela como a quantidade de horas que nós empregamos em um determinado serviço, em um determinado trabalho, e a necessidade constante da presença do indivíduo para poder gerar essa renda. Ou seja, você precisa estar constantemente empregando um esforço para ter a recompensa dessa renda. A gente pode caracterizar aqui dentro da renda ativa salários, honorários, comissões, todos os direitos trabalhistas como 13º, FGTS, férias remuneradas estão aqui dentro da renda ativa. Serviços, no caso do prestador de serviço autônomo, também entram dentro da renda ativa. Então tudo que é empregado, esforço e horas de trabalho para gerar uma renda é considerado renda ativa. Já a renda passiva é aquela gerada independentemente do seu esforço, ou seja, você não precisa estar constantemente aplicando algum esforço ou algum trabalho para que os ganhos obtidos a partir desse esforço ou trabalho sejam realizados. Podemos destacar aqui como exemplos de renda passiva os aluguéis, recebimento de rendimentos dos seus investimentos, recebimento de lucros, recebimento de direitos autorais, tudo isso é renda passiva, ou seja, você não precisa estar constantemente executando um trabalho ou uma atividade para receber os frutos dessa renda. Muito bem, agora que você já entendeu as diferenças entre renda ativa e a renda passiva, eu quero te explicar o porquê você viver apenas com renda ativa pode ser tão perigoso. A maioria das pessoas, ao longo da sua vida, realmente elas vivem apenas da renda ativa, ou seja, do esforço do seu próprio trabalho. Agora, o porquê isso é tão perigoso, principalmente se você tem alguém que depende de você, se você tem uma família, se você tem alguém que mora junto com você e depende de você, eu vou te mostrar o porquê depender de somente renda ativa pode ser tão perigoso. E a gente pôde observar isso muito bem durante esse período da pandemia do coronavírus. Desde o ano passado, de 2020, quando se instalou e se agravou a pandemia, muitas pessoas tiveram que, por meio das restrições, fechar as portas dos comércios e empresas, e nesse contexto muita gente acabou ficando desempregado e muitos profissionais autônomos ficaram impedidos de exercer as suas funções, de exercer as suas atividades e, consequentemente, esses profissionais eles deixaram de receber. Alguns profissionais que estão com carteira assinada em um regime de CLT tiveram e que permaneceram nos seus postos de trabalho, até tiveram os seus benefícios mantidos, seus salários, alguns tiveram alguns reajustes salariais,
mas em suma, quem não tem carteira assinada ou um profissional autônomo, ele simplesmente deixou de receber os rendimentos a partir do trabalho que ele estava executando, ou se não deixou de receber, esses rendimentos caíram muito. Você pode estar se perguntando se esses impactos eles realmente são tão grandes assim. Então vamos dar uma olhadinha nos números do IBGE. Olha só, em 2020, 13,5% dos brasileiros não tinham emprego formal e com carteira assinada. A taxa de desemprego médio de 2020 foi 13,5%. Agora, quanto isso representa de pessoas de fato? 13,4 milhões de brasileiros ficaram sem emprego em 2020. Com as medidas de restrição impostas pelos governos para tentar minimizar os impactos da pandemia do coronavírus, nós tivemos o fechamento de diversas empresas, muita gente acabou perdendo seu emprego e aquele trabalhador autônomo também não conseguiu mais atender os seus clientes ou teve uma restrição muito grande com relação aos atendimentos dos seus clientes e a renda desse cidadão acabou caindo drasticamente. Então, quem depende única e exclusivamente de uma fonte de renda e principalmente de uma fonte de renda ativa, acabou vendo essa fonte de renda secar ou ela diminuir muito. E aí o que acontece com essas pessoas? Elas precisam da ajuda do Estado ou da ajuda dos familiares ou da ajuda das pessoas que estão ao seu redor. Então, por isso a importância que nós temos de, ao longo da nossa vida, construir uma renda passiva que nos dê maior segurança para esses momentos de crise, esses momentos mais críticos. Conseguiu entender agora as diferenças entre renda ativa e renda passiva? Ficou mais claro? Então faz o seguinte, escreve para mim aqui nos comentários se esse conteúdo ele foi relevante, ele te ajudou de alguma forma. Aproveita também, deixa o seu like também se esse conteúdo te ajudou, porque isso nos ajuda demais a entregar esse conteúdo para mais pessoas e a gente levar a educação financeira para cada vez mais gente. E também aproveita para se inscrever. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações para que você possa ficar por dentro de conteúdos como esse e outros assuntos que eu abordo aqui dentro no canal. Você pode ter acesso também a conteúdos gratuitos no meu perfil lá no Instagram. Acessa lá, @marlon_avis, eu posto conteúdo gratuito todos os dias. Muito obrigado pelo seu tempo e sua atenção, te agradeço, fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.